Então, agora nós vamos entrar na corrente, nas técnicas de passe. Passa para mim, Ju? Alguém passa para mim? A gente aprendeu as técnicas de cada movimento, né? Nós aprendemos, agora nós vamos aprender como usá-los na corrente, nas correntes, tá bom? Então, o primeiro é a corrente de doação e energias anímicas. Em que são mais felizes? Reposição de energias anímicas para assistidos com desgastes emocional, psíquico e físico. Também pode ser utilizado em assistidos que estão em tratamento médico, que exigem muita atividade de metabolismo corporal e do sistema imune. Então, a gente tem um assistido que está debilitado, tá, com as energias baixas, desanimado. Como que é feito? Ali na imagem, dá para... O pessoal de casa também vê a imagem? Ali na imagem, dá para a gente ter uma ideia como que é. Só que ali no centro, quem está? O assistido. Coloca... Um dos passistas vai estar de frente para o assistido. Vamos dizer que o Ivens é o assistido. Você fica aqui no meio? Isso. Aonde? Vamos colocar o Ivens como assistido. O Juliano como passista. Sempre tem um passista. E toda a corrente somos nós. O que o Juliano vai fazer? O Juliano também pode estar sentado ou pode estar em pé. E ele vai direcionar as mãos dele para as mãos do assistido. E o restante da corrente vai estar em volta do Juliano. Coloca as mãos no Juliano, nas mãos do Juliano. O passista do meu lado. E nós vamos formar uma corrente. Doando e recebendo. Pode ser. Aqui. Isso. Não, gente, tem que tocar no assistido. Isso. Aqui. O que... Isso. A sua mão para cima. Dessa forma, o que a gente está fazendo? Nós que estamos fora da corrente, fora da corrente não, nós que estamos ao redor, estamos doando energia para o passista direcionar essa energia, esse magnetismo para o assistido. Tudo bem? Tem lado certo de segurar a mão, uma para cima, uma para baixo, ou só da mão, normal? A gente só toca na mão. É só... Olha, a gente não padroniza isso. A casa espírita, a Siena não padroniza. Tá? Receber, pode ser, pode não ser, tá bom? Interessante. Essa questão de, minha mão direita é supinação, a outra é pronação, né? Não tem essa necessidade. O importante é a doação. O importante é fechar a corrente. Eu vou pegar a mão do amiguinho e vou apertar. Não, não precisa. É só colocar a mão para fechar a corrente. E na imagem, como essas imagens a gente gerou por inteligência artificial, né? Que estão facilitando a vida da gente, não é uma imagem muito precisa, aquilo que eu falei. Então, por isso que a gente falou, você posiciona a corrente toda ao redor, e aí a corrente, a pessoa que está do lado do passista,
normalmente coloca a mão sobre a mão dele, no caso aqui sobre a mão esquerda do passista, e aqui a minha mão esquerda vai estar sobre a mão direita do passista. Lembrando que sempre a gente vai estar doando para o passista. Quem está transferindo os fluidos, o magnetismo, é o passista para o assistido, porque ele já fez, né, fez a conexão, estabeleceu a conexão fluídica com o assistido. Qual que é o intuito desse tipo de corrente? Nós percebemos que em alguns assistidos há muita doação de energias. E isso pode levar à fadiga fluídica, isso pode levar a uma exaustão do passista. Então, o que a gente faz? O passista relatou isso numa semana, teve muita exaustão. Na próxima semana, a gente tenta utilizar essa técnica para diminuir o desgaste energético do passista. Isso a gente fez e foi muito bom. Realmente deu uma grande diferença para o passista, tá? É uma das técnicas. Uma experiência que a gente teve, no toque da mão na corrente, de um com o outro, a gente apertava a mão, a gente fazia assim. A gente fechava a mão. O que a gente percebeu? Que às vezes a doação era muito intensa e dava um certo incômodo, esquentava muito a mão. Então a gente só encostava. A gente fazia assim, esse toque. E aí você controla um pouco o fluxo e o incômodo, porque algumas pessoas sentiam esquentar tanto que dava um desconforto muito alto, um desconforto grande. Então essa posição assim ficou mais agradável e um grande fluxo de energia. Porque a gente sabe que a contração ela não é benéfica, o relaxamento é benéfico. E a gente sentia esquentar, se afastava e diminuía o incômodo. Bom, essa não precisa treinar, certo? Vamos passar. Já fizemos, né? O passe de limpeza. Em que são mais felizes? Passe de limpeza é o que a gente já tem falado no decorrer do dia, né? Da manhã a gente falou bastante sobre o passe de limpeza. Para quando o assistido chega, para ele se harmonizar, para ele entrar em relação com os mentores da casa. Pense em Jesus e a gente vai limpar, vai harmonizar, vai retirar alguma energia que porventura esteja atrapalhando, para que ele possa, quando entrar no salão, na palestra, ele conseguir captar melhor as informações do palestrante, na hora do passe de coletivo, também ser absorvido com mais facilidade as energias, o magnetismo do passe. Como que ele funciona? Também já foi falado bastante. Aplicar os dispersivos nos 8 centros principais. Dispersivos. Lembram? Começa pelo fluxo, certo? Coronário, frontal, básico. Um por um. Tudo bem? Vai para o refluxo também. Coronário, refluxo do frontal, laríngeo. Olha. E sem básico. Sem básico. Básico é só no. A gente já harmoniza no passe de limpeza. Vai para frente, harmoniza. Mão fechada. Graças a Deus. Alguns assistidos estão tão compenetrados que você fala, graças a Deus. Ele continua lá. O que a gente faz? Levemente no ombro. Levemente. Chega um pouquinho mais perto. Graças a Deus. Amorosamente. Nada de graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Não, é levemente. Tá bom?
Passe de limpeza. Corte de ligação. Corte de ligação espirituais e mentais. Em que são mais felizes? Essa variação de passes de limpeza tem a finalidade de promover um corte de ligação e influências espirituais superficiais, quando estas estão interferindo na mente e emoção do assistido. As energias são direcionadas a centros de forças específicos, dissolvendo fluidos densos alocados neste, sendo em seguida retirados do campo áurico do assistido através de passes dispersivos. O assistido, tá? Você já entrou na câmara de passe, está lá, você já fez a relação fluídica. Quer fazer, Ives e Juliano? Um senta e o outro faz. Eu só vou fazer um comentário do porquê deste passe, tá? Eu acho que isso é importante. Como você vê, é um corte de ligações espirituais e mentais. E é superficial, tá? Não é para uma desobsessão. Então, assim, muitas vezes o assistido está envolvido com fluidos dos colegas de trabalho, dos pais que são muito protetores, dos amigos, do namorado, namorada e tal. E aí esses fluidos estão na mente, conectados à mente, conectados a todo o corpo espiritual do assistido. Então a gente aplica esse passe de corte de ligações, que a corrente percebeu isso, né? E é um tratamento, assim, é uma técnica de passe, mas é utilizada como um tratamento específico, tá? Então por isso que a gente aplica. E como você vê o procedimento, falando sobre ele, primeiro a gente aplica passes dispersivos transversais no coronário. Isso. Ah, beleza, perfeito. Então, como o Juliano falou, não é um trabalho de desobsessão. Nós estamos fazendo um corte de ligação de energias externas, de energias emocionais, nada de influência sobre o assistido. Então, Isso. Então, o que vai fazer? Dispersivos transversais no centro de força coronário. Todo mundo sabe qual é o coronário. Transversais. Dispersivos no humeral. Onde é o humeral? Entre as escápulas. Lembra que ontem foi falado? Transversivos, dispersivos transversais. E agora, os dispersivos longitudinais, para que todos os centros de força agora passam a fluir, toda a energia passa a fluir para todos os centros de força. Por quê? Porque a gente meio que desbloqueia esse centro de força, que é um centro de força, o humeral ele é um centro de força de influências meio densas. Então, o que ele está fazendo? Nós estamos limpando, e a partir do momento que a gente limpa esse centro de força, já vai todas as energias fluir bem para os demais. E quando a gente harmonizar com os longitudinais, normalmente a gente inicia o passe do corte de ligações pelas costas do assistido, porque é mais fácil da gente acessar o coronário e o humeral. Ah, mas eu quero começar pela frente aplicando no coronário, depois eu vou para trás aplicar no humeral. Pode? Pode. Só que é mais trabalhoso. Então a gente faz aqui, e aí o dispersivo longitudinal, que é finalizando esse tipo essa técnica de passe, você faz em todos os refluxos, todos. Você começa do coronário, vai passando, né, com a sua mão direita pelo refluxo do esplênico e vai até o básico. Faz esse movimento, e aqui na frente, você já fez no coronário, começa do frontal, todo o fluxo, passando no esplênico, aí termina o passe, tá bom? Nesse passe aqui, você já está usando o dispersivo longitudinal. Você não precisa fazer os transversais em todos os centros de força, porque você já utilizou o dispersivo para isso. Dúvidas?
Passe coletivo. O passe coletivo atualmente é utilizado para auxiliar as perturbações leves de caráter material e emocional. Também atua no corte de ligações espirituais brandas, aquelas que não estão ligadas a processos obsessivos. Esse passe é o que a gente faz no salão, né? Os médios se posicionam espalhados no salão, a maioria fica encostado nessa parede. E como que funciona? Os assistidos após a palestra, os assistidos estão já harmonizados, os médios vão para a lateral do salão, e o que acontece? Já faz, enquanto tem alguém na frente do salão fazendo a prece, os médiuns já se colocam em posição de receber fluidos espirituais, se conectando com esses mentores da espiritualidade, para só então direcionar com as mãos espalmadas, não precisa ser, né, tenso o negócio, pode ser suave em direção aos assistidos, até finalizar a prece. Finalizou a prece, o que é o ideal? Finalizou a prece, os médiuns irem para as suas casinhas, porque já está ali no quadro, cada um para qual sala vai, e manter a harmonia. Isso seria o ideal. É possível? A partir de terça-feira a gente fazer isso? Porque fica sem chacrinha. Porque olha que legal, se a gente conseguir levar essa harmonia que a gente já fez aqui no salão, junto aos assistidos, levar essa harmonia e ficar lá quietinho, já se concentrar, esperar o dirigente entrar, né? Isso seria bem legal. E uma coisa importante, enquanto o dirigente está fazendo a condução do corte de ligações, a nossa mente tem que estar ligada a dele, sobre o que ele está falando, sobre a oração, a prece, no passo coletivo, desculpa, ligado a esse dirigente. Então, a gente vai estar doando se a gente estiver conectado, ligado ao que esse dirigente está falando no passe coletivo. Tá? Então, por isso, da importância dele, da gente estar aqui e realmente estar ligado e conectado à corrente. É uma coisa que a gente sempre comenta no curso mediúnico, na prática. A gente tem que estar sempre atento ao comando do dirigente. O dirigente pediu para a gente uma luz azul, pensemos uma luz azul, mas o meu coração veio uma luz verde. Bacana, bacana, mas a gente tem que pensar que a gente tem um dirigente. E no passe coletivo, esse dirigente, ele está lá na frente. Ele está ali na frente direcionando, intuído, para que a gente faça a nossa parte. Eu tô com uma dúvida, não sei se foi falado ontem, eu não lembro de ter lido, né? O humeral, ele tem relação com algum órgão? O humeral tem relação com algum órgão? Então, ele tem a ver com aqueles plexos nervosos que a gente mostrou, que é a saída dos nervos da coluna espinhal, sentido a cabeça e membros superiores. Ali tem um aglomerado desses nervos, então chama plexo cervical. Então, um conjunto de nervos muito próximos. É essa estrutura principal, são plexos nervosos. A gente tem que sempre lembrar o seguinte, como a Crista falou, você tem o seu sistema nervoso central na anatomia, no seu corpo, e você tem o correspondente dele nos corpos espirituais. No corpo espiritual, que a gente conhece como duplo etérico, a gente tem os nadis, né? Os centros de força, eles estão nos corpos espirituais. Então, você vai ter essa conexão desses centros de força nesses canais, nos nadis, um com o outro, e nesses plexos,
onde essas energias vão fluir para o corpo físico através do sistema nervoso central. Quando a gente fala que o centro de força está mais relacionado a determinado órgão, é por causa da proximidade e do tipo de energia que ele está recebendo. Tá? Então, como o Ivens falou, você tem aqui o plexo. O plexo é um sistema nervoso, está conectado, está ligado a toda a emanação de cognição, de raciocínio que a gente tem, só que aí é nessa parte específica. No humeral, como a gente falou ontem, os processos de conexão espiritual de espíritos mais densos, espíritos mais com energias mais pesadas, ele acontece no humeral e é onde o médium normalmente sente por ele. Né? Então, quando a gente tem esse corte de ligações que a gente falou, e também em alguns passos específicos, a gente está tirando essas energias e desfazendo essas conexões. Tá? No órgão, como o Ivens falou, aqui a gente tem muitos órgãos nobres, né, o coração, o pulmão, mas eles estão mais relacionados ao cardíaco do que ao humeral. O humeral está mais relacionado a essa questão nervosa, essa questão também da ligação espiritual. Esse foi um estudo que o Jacob Belo fez e foi detectado um benefício muito grande no passe específico, corte de ligação, trabalhar nessa área. E também as queixas dos assistidos, que estavam sob influência, era muito localizada nessas regiões. E aí, baseado em evidências, em um número muito grande de assistidos trabalhados, então ficou muito claro que era um diferencial. Então, igual tem os estudos na medicina, efeitos benéficos baseados em evidência, mas sem uma pesquisa científica de fato. Então, isso é muito utilizado em várias áreas nossas, né? Principalmente também aqui na área espiritual. Então, a gente, baseado nisso e observando, então, realmente dá esse benefício sim, e aí deu esse nome, Centro de Força Humeral, por causa dessa região aqui que era o úmero, né, o osso antes que chamava úmero. A Kátia perguntou onde fica o humeral. A gente desenhou ele, pintou ele aqui, ó. A gente tem a escápula, escápula de um lado, escápula do outro, né? A esquerda e a direita, essa região entre as escápulas, esse que chama de pá, asa, a nossa pá. Então é aqui bem no centro, você vê que o pescoço está aqui, aí vem o ombro e aqui vem ele, abaixo do ombro, bem central. E aqui tem as saídas dos plexos nervosos para os membros superiores. E aqui também pescoço. Então tem um grande concentrado de nervo, né, que chama plexo cervical. Ele está aqui em cima. E é interessante porque se você for ver na linha, ele está um pouco acima do cardíaco. O cardíaco não vai estar tão centralizado, na parte posterior ele vai estar um pouco mais à esquerda, né, aqui do assistido na tua esquerda, porque o coração ele está aqui, né? Ele é centralizado, mas é um pouco mais à esquerda por causa do ventrículo, então ele vem para essa parte esquerda do corpo do nosso, né? E a mesma coisa atrás. Então, o centro de força cardíaca está um pouco deslocado lá para a esquerda, não está alinhadinho, tá? Quem está alinhadinho, você tem o humeral, bem no centro, um pouco acima da escápula, entre as escápulas, um pouco acima do cardíaco. Deixa eu mostrar para as outras pessoas. Aqui, escápula esquerda, a direita, ele está aqui, ó, nesse azulzinho. É abaixo do ombro, acima do cardíaco e central. Como a gente está falando de técnicas, né? Então, nesse corte de ligação também seriam 3 e 3 vezes? Ou não? Sim, sim. É nosso padrão. Pode ser mais?
Um pouco mais, tudo bem. Menos, acho que já não convém. Mas, pelo menos 3. Lembre-se que no final do ano passado, todos os voluntários da cena estavam nesse tratamento, no corte de ligações, a espiritualidade pediu. Então, como eram muitas pessoas, a gente fazia média de 3 vezes, por causa da quantidade. Mas existem assistidos que eles são encaminhados para esse tipo de tratamento também. Aí é um caso individual, a corrente vai estar reunida, aplica um passe nesse assistido. Pode ser que precise de mais, né, mais do que isso, e aí a corrente, o dirigente, isso aí o passista vai sentir com a experiência, é óbvio, e aí a gente vai aplicar, né, via de regra. Mas, quando a gente tem muitas pessoas, aí a gente padroniza 3 vezes, né, que já vai fazer o trabalho que esse tratamento tende a fazer, tá bom? Visando a finalidade desse centro de força, cabe o passe de impacto? Então, depende do tratamento e para quê, né? Por exemplo, se a gente tem uma congestão fluídica nesse centro de força, ou esse centro de força não está respondendo muito bem, a gente vai falar sobre isso no TDM. O passe de impacto, lembrem-se que ele está forçando energias para o retorno, para o giro novamente do centro de força. Depende muito da situação que está, tá? Na necessidade daquele centro. Então, lembre-se, tem algumas coisas que a gente precisa lembrar o porquê desse passe. O passe de impacto, a gente vai falar no TDM, ele é para forçar que aquele centro de força reaja, para que aquele centro de força comece a girar. Ele é um centro de ligações espirituais e mentais. Se ele está parado, quer dizer que pode ter um acúmulo dessas energias, dessas ligações. A gente tenta, através do corte de ligações, que é um passe para isso, só que elas são superficiais. Se for, essas superficiais normalmente não são tratadas, desculpe, as superficiais são tratadas com passe de corte de ligações. Mas nesse estado, onde o centro de força está comprometido, onde ele já tem muitas ligações densas, normalmente não é uma superficial. Normalmente já é um processo obsessivo. E aí a gente não vai tratar com impacto, a gente vai tratar a obsessão, e aí se já não tiver mais obsessão e o centro ainda continuar inativo, aí a gente pode pensar nisso. Mas se não, tirou a obsessão, o centro de força já começa a circular, aí não tem necessidade. Tudo bem? Passe de realinhamento dos centros de força. A gente já falou um pouquinho sobre esse passe. Ele parece muito com aquele que a gente treinou e foi bem difícil, né? Em que eles são mais felizes. O realinhamento dos centros de força é uma terapia que visa equilibrar a energia do corpo, promovendo o bem-estar e a saúde, permitindo que as energias possam fluir normalmente, como as águas de um rio, em todos os corpos do sentido. Corpos do assistido. O movimento é o mesmo do longitude perpendicular. É o mesmo movimento que a gente pode treinar, porque muita gente teve dificuldade nesse movimento. O que ele faz? Ele alinha os centros de força. Porque teve alguns slides de ontem que a gente viu que o assistido está com comprometimento no refluxo do gástrico. Tá? Então, ele está mais para fora. E eu vou e alinho, né, a gente faz energia. Só que a gente percebeu que todos os outros centros de força também acompanham, porque eles estão relacionados, estão interligados. A gente pode fazer esse perpendicular. Também é feito quando a aura, né, que a gente também usa quando a aura está meio deslocada, desalinhada. Também é um passe que faz um ótimo trabalho nesse sentido. O paciente está meio tonto, o paciente está meio se sentindo fora do corpo, o assistido está se sentindo meio fora do corpo, também é feito dessa mesma forma.
Essa técnica equivale também quando a gente fala criar uma cúpula protetora, né? Aquela cúpula. Não, esse é um alinhamento de aura. A cúpula protetora, a gente faz um trabalho mental. A gente vai mentalizando cores, para que se forma realmente uma proteção, uma barreira. Então, é com a força mental de cada um dos trabalhadores da corrente, dirigida pelo seu dirigente, que vai pedir cor, que vai pedir formato, e você vai criar aquilo na sua mente em volta do assistido. O alinhamento já é um magnetismo mesmo, como o passe que a gente fez. Lembrando que quando a gente está fazendo, né, esses movimentos, que a gente, como a Miriam falou, você está realinhando os centros de força, porque existem várias formas o centro de força estar desalinhado. Ele pode estar mais saltado, ele pode estar deslocado para um lado, ele pode estar deslocado para o outro, ele pode estar deslocado para cima do ponto que ele deveria estar, para baixo. Então, quando você faz isso, você está realinhando, e principalmente está colocado ali na apostila. É como, se lembra, é sempre as energias do alto, mais sutis, de alta frequência, para energias de baixo. É como o fluir de um rio. Sempre tem que pensar nessa harmonia entre os centros de força, para que as energias fluam livremente. Tá? Então, imagine mesmo isso, um rio, quando ele está fluindo livremente, não tem obstáculo, é lindo, é gostoso, é tranquilo. Quando tem alguma condensação, alguma coisa, começa a ter turbilhões, começa a ter acúmulo de sujeira. Então é isso que a gente tem que pensar. Uma analogia eu acho uma analogia muito interessante. Então, quando você está aplicando os perpendiculares, esse é o pensamento, que realinhe os centros de força, que as energias possam fluir tranquilamente, né? E é claro que você não vai fazer imposição, você não vai fazer condensação. Você está alinhando eles, e é aquela coisa, é um fluir. Por isso que você está realinhando centros de força, e a mesma coisa para a aura, né? Que é essa projeção dessas energias ao nosso redor. A Ani perguntou se o assistido é alto, Rubão. Aí o Rubão é meu assistido, e eu vou dar um perpendicular, vou alinhar os centros de força dele. Vou ter que pular, né? Não, não vou. Aí eu vou pedir, por favor, você senta para mim. Olha, porque graças a Deus, aqui tem mais gente do meu tamanho do que do tamanho dele. Então eu estou em casa. Pode ser, se tiver alguém na corrente que seja grande igual o Rubão, legal. Então o passista do Rubão vai ser. Mas caso seja eu, a Lígia, e aí a gente dá a Neidinha, que é a própria pessoa, a gente vai dar o passe nele sentado. Tudo bem? O que ele continuou? Graças a Deus. Olha, aí ele acordou, né? Ele estava. Então, o que é o importante, gente? Subir com a mão fechada, descer com a mão aberta. Fechou? Vai para o esplênico. Fechou? Fechou? Com as duas mãos simultaneamente. Dúvidas? Comentários? Não? Comentários? Querem treinar novamente? Esse que a gente ficou bem... Então vamos treinar. Gente, ele é dispersivo, se quiser treinar no amiguinho, pode treinar. Lembre-se de não concentrar.
Com velocidade.
Gente, vamos lá? Dispersamos demais, muitos dispersivos. Estamos todos dispersivos, né? Podemos. Agora vamos na fluidificação da água. Quer falar? A água tem um efeito muito benéfico, principalmente para reenergizar. É colocado medicações, né, na água, ela absorve, ela tem a capacidade de absorver muito bem as medicações, e são fluidos mistos, são fluidos do plano espiritual que passam pelo coronário do médium. O médium usina a energia, o magnetismo dele, e aí é transmitido para a água, o fluido espiritual mais o fluido animal do médium, né? Que é o fluido vital. E aí é colocado medicações. Tem a água que é para a plateia toda, que é a água para harmonização, para calma, para tranquilidade, reenergização, e é genérica. E tem a água que é específica para o assistido, que ele traz a garrafinha com o nome identificado, coloca numa mesa separada, e aí é feita a magnetização individual para essa garrafinha. E a gente também, às vezes, pede para o assistido levar a garrafinha para dentro da câmara. E lá dentro da câmara, o médium que deu o passe, aplicou o passe no assistido, esse mesmo médium magnetiza a água. E a gente pede para o assistido ir tomando um pouquinho de água de manhã, um pouquinho de água à noite, daquela garrafa, e sempre que toma água, ele fazer a prece, porque ele potencializa o efeito nele. A medicação já está na garrafa, mas se ele faz a prece a hora que está tomando, ele se conecta com o mentor dele, ele traz uma conexão com a espiritualidade superior, então ele fica mais receptivo, essa água é melhor metabolizada e o efeito dela é potencializado no assistido, ele fazendo a parte dele também. Sem falar que nesse momento ele sobe o padrão vibratório e ele fica mais tolerante para as dificuldades dele, ele fica mais harmonizado, com o humor mais estável, ele vê menos dificuldade em coisas que ele via uma dificuldade maior, porque ele trouxe uma elevação mental. E esse hábito de oração de manhã e de tarde, ele é para sempre. É um hábito que a gente não deve perder. A gente só tem a ganhar. Então, a água, ela não precisa estar destampada, ela não precisa estar tirar coberturas de pano ou a tampinha da garrafa, nada. O fluido passa através da vasilha, do que está protegendo a água em cima, e como a gente que vai fazer isso também? Né? A imposição das mãos sobre a água, e aí ele faz uma oração. Peça que abençoe aquele assistido específico ou aquela água da plateia genérica. Peça para a espiritualidade da casa trazer as medicações necessárias e vai passando coisas boas, positivas, amor, proteção, e faz a prece que ele está acostumado a fazer e da forma que ele tem fé, da forma que ele melhor produz os fluidos benéficos para aquela água, né? E existem algumas medicações espirituais que são colocadas nessa água que ela tem, às vezes, uma liberação ao longo prazo quando a pessoa ingere. Então, vai tendo um efeito um pouco mais prolongado, um pouco mais perene. É como se fosse uma medicação de uso mais prolongado. A mesma coisa acontece com a água fluidificada, né? Que a gente sabe que tem medicações que ela dura horas, e isso também tem essas propriedades. Às vezes a pessoa sente algum sabor diferente naquela água, também não é sempre que acontece, mas às vezes nota alguma leveza maior, algum sabor diferenciado, algo assim. Ivens. A Denise levantou a mão. Denise, você quer perguntar alguma coisa? Eu só queria fazer um comentário que esses exercícios, eles nos deixam muito ávidos por fazer alguma coisa disso em casa. E a água fluidificada,
é um excelente remédio que a gente pode fazer em casa, principalmente no exercício do Evangelho no lar, onde o seu ambiente vai estar mais propício a isso, né? Porque a aplicação de passes ou esse tipo de ajuda que a gente queira dar a algum familiar, nem sempre é adequado a gente fazer em casa, porque não é um ambiente preparado, como é na casa espírita. Mas a água fluidificada, principalmente no momento do Evangelho no lar, em que o seu ambiente está mais propício, mais preparado, mais limpo, por causa das suas preces, do seu contato com a espiritualidade superior que te acompanha no Evangelho, então é uma boa oportunidade que a gente tem, às vezes, para alguém de casa que está precisando, e a gente fluidificar a água em casa é um exercício que a gente pode fazer sempre que precisar, não é? Vocês concordam? Sim, Denise, com certeza. Eu acho que toda oração, toda prece é bem-vinda, não tem local para fazer oração, e sendo que a intenção ali é fazer é em casa, né? Um campo de força, um campo protetor. Porque se você já está em oração em casa, você está preparando o ambiente, você já está trazendo a proteção para o lar e para si própria, individualmente, né? Então, realmente, pode ser um excelente remédio fazendo isso em casa. Eu sempre faço em casa a magnetização da minha água também no Evangelho. É necessária a imposição da nossa mão. Eu ponho a minha mão, mas agora o Juliano falou que tampado ou não tem necessidade, precisa fazer a imposição da mão, a gente mesmo fazendo na nossa própria água no dia do Evangelho. Os fluidos espirituais, eles não precisam disso, né? Tem pessoas que faz a prece, faz a oração, faz o evangelho em casa e deixa a água paradinha lá, ele não impõe as mãos. Ela vai estar recebendo um fluido espiritual, do plano espiritual. Ela não recebe o fluido magnético do encarnado. Então, quando a gente vai magnetizar a água, nós encarnados, é melhor a gente fazer em posição de mão, ou digital, ou palmar, para a gente fazer a transferência do fluido físico usinado para a água. Então facilita sim aí a magnetização mista, certo? Aí é misto. E eu acho que ele, se não me engano, ele falou que a imposição da mão foi quando ele falou que não era fluidificação, era magnetização, ele diferenciou os dois, não esqueço disso. Se não me engano, naquele dia ele também falou que era necessário para a espiritualidade a imposição da nossa mão. Mas é isso. Tem os magnetizadores que podem passar o magnetismo só dele. Às vezes não tem o fluido espiritual, né? Ele mesmo, com a vontade dele, por conta própria dele, ele já faz a magnetização. A gente, quando faz uma prece, uma oração, a gente está evocando a espiritualidade superior. Então, a gente está produzindo uma magnetização mista. Aí é espiritual mais do própria pessoa. Aí é mista. Mas, então, assim, a imposição da mão é sempre importante. Ou digital ou palmar, né? Só respondendo essa questão, se você for ver na própria apostila, ele fala que tanto a imposição de mãos no passe, quanto os movimentos, ele não é necessário, uma coisa obrigatória. Por quê? Porque com a vontade você está dirigindo as emanações que você está fazendo o tempo todo, a usinagem que você faz através do seu centro de força, a produção dessas energias está dirigindo. Mas nem todos têm essa facilidade. Então, impor as mãos está condicionando a sua mente. Nesse momento eu estou doando. Então, você está magnetizando, fluidificando a água. Então, quando você tem a atitude, a ação de impor as mãos sobre a garrafinha para magnetizar, fluidificar, você está potencializando o teu próprio pensamento. Está potencializando e auxiliando a direção dos seus fluidos para isso. Tá? Na apostila fala assim, não é estritamente necessário, mas isso auxilia. Né, isso é bacana. Estudos recentes falam que hoje a gente trabalha mais com mentalização
do que com a mão ou com a expressão do corpo, né? Até tem casas que já não trabalham nem mais com incorporação, né? Agora é canalização e já dispensaram a incorporação. Vou, falar sobre água, porque ultimamente quem faz a água é sempre a Sônia, eu, Hércules, parece que fica algo assim, a turma do passo de limpeza que tem que fazer a água. E assim, só para lembrar todos que estão aqui, que são aptos a fazer isso. Tipo, não precisa esperar que o passe termine para que uma de nós autorize, entendeu? Então, a pessoa já pode fazer lá os copinhos, e já aconteceu de pedir para alguém fazer, e a pessoa falar, eu não sei fazer água fluidificada. O que eu faço? Segue seu coração, faça uma oração. Primeiro você vai direcionar para os copinhos, terminou os copinhos, você vai direcionar para as garrafas. Então, é só para dizer que qualquer um daqui, tipo, eu estou tranquilo, eu vou distribuir os copinhos. Faz. Só avisa, no caso, para alguém, eu já fiz a água. Então, assim, todo mundo que está aqui tem essa condição de fazer ali. Então, não é os médios X. Acho que era uma observação importante, porque o passe, a gente percebeu que tem técnicas para fazer, e existe um padrão para ser seguido dentro da cena. Ok, mas com a água, a gente segue a nossa intuição, segue nosso coração e faz ele nossa imposição de mãos. Oração em pensamento, então acho que seria algo interessante para dizer que qualquer um aqui pode chegar lá e fazer, está autorizado. Se desde que seja trabalhador da casa e passista, né? Tá legal? Bom, Gente, e no meu uma- caso, desculpa, eu tomo medicamentos diariamente para artrite reumatoide. Eu tomo corticoide, tomo outros dois, são mais fortes. Eu sempre ouvi falar que no meu caso, não poderia magnetizar a água por causa dos medicamentos. Sim, tem um grande dispêndio aí, né, de ectoplasma, e pode ter fluidos para essa água que seja para fluidos de saúde, né, fluidos pessoais que a pessoa está doando voltado para a saúde. Então, eu não te aconselho a fazer mesmo não, por você não fazer essa doação ectoplasmática para a água, porque pode fazer falta para você. Não é que vai fazer mal para a água, é que pode fazer falta para quem está doando, porque o dispêndio de energia é grande, né? É mais nesse sentido. A pessoa que leva a garrafinha de água para casa e de repente toma um pouquinho mais um dia e a água começa a acabar e você vê que não vai durar os 7 dias, então ela pode complementar, como acontece na homeopatia, né, Rojane? Ela complementa com um pouco mais aquela garrafinha de água para durar uma semana, para durar os 7 dias, para trazer a garrafinha de novo aqui. No caso nosso, são 7 dias, né, que é toda terça. Tem casas espíritas que tem fluidificação da água quase que a semana toda, então já não tem esse problema, né? E uma coisa importante nessa questão que o Ivens falou de fluidificar água, quando você leva a garrafinha para casa, você vai beber, instrui teu assistido o seguinte, faça uma pequena prece. Você vai beber essa água, faça uma pequena prece para você se conectar à espiritualidade e aí sim usufruir de todo aquele benefício da água fluidificada magnetizada. Vou completar minha garrafinha d'água. Faça uma pequena prece pedindo para a espiritualidade colocar naquela água o remédio para o corpo, para o espírito, uma pequena prece, não precisa ser uma prece longa, nada desse tipo. É só para que o assistido também magnetize aquela água, também fluidifique aquela água com a ajuda da espiritualidade e com a conexão dele, tá bom? A caixinha de vibrações é essa caixinha que fica aqui de fora, que as pessoas colocam os nomes, os endereços daqueles que precisam receber aí a visita do plano espiritual, onde eles estiverem, pode ser nas casas deles, nos hospitais, em outro país, em outro continente. Aqueles que não podem vir, aí então é colocado o nome dessas pessoas na caixinha. Ou mesmo, por exemplo, o meu, eu vim aqui e quero
receber uma força extra ao longo da semana. Eu não estou em tratamento, então aí eu coloco meu nome lá, meu endereço, para facilitar, né, para a espiritualidade, e deixo ali na caixinha. Então, são usados para essas pessoas. E essa caixinha, ela é feita, a magnetização dela sempre no final dos trabalhos com as câmeras, né? Terça-feira temos a palestra, depois os tratamentos espirituais, e por último, a câmera que terminar primeiro vai fazer a magnetização da caixinha. Aí nós colocamos a caixinha no centro da roda de médiums, os médiums ficam ao redor, aí alguém que esteja na câmara vai fazer a direção da magnetização da caixinha. O que é essa direção? Vai fazer uma prece, conduzindo a todos a seguirem aquela prece, conduzindo a todos e seguindo ele naquela sequência de pensamentos, né? Então, inicia uma prece individual, não tem nada decorado, é de acordo com cada um, de acordo com o seu coração. E aí aqui a gente usa como padronização, essa casa especificamente, eu não posso falar como que é em outras casas, aqui a gente faz a captação das energias que a gente chama telúricas, que vem do solo do planeta Terra, aí na prece que vai conduzindo, e o condutor vai falando isso, vamos captar as energias telúricas da Terra, toda a corrente direciona as duas mãos para baixo, depois a gente capta as energias do plano espiritual superior, todos elevam a mão, e depois a gente direciona essa mão, após a captação do fluido espiritual, e a nossa mente acompanhando e desejando, e conduzindo isso do nosso cardíaco e da nossa mente para a nossa mão, que é um ponto de saída importantíssimo dos fluidos, a gente sente isso, e aí a gente abaixa as mãos e direciona para a caixinha, que está numa mesa, assim, um banquinho no centro. E aí continua a prece induzindo. A prece vai pedindo para que seja visitado os assistidos ali, que eles recebam a visita do plano espiritual, que eles possam, de acordo com o que for melhor para eles aconteça, que eles recebam as bênçãos necessárias de saúde, de tranquilidade, de calma, de proteção, e vai fazendo aqueles pedidos, né? Mas isso é só ir acompanhando. E assim a gente finaliza. Então a espiritualidade visita todos os assistidos e faça o que for melhor para cada um. Porque quem sabe o que é melhor para cada um é o plano espiritual, a gente não sabe o que é melhor para cada um. A gente a gente libera as energias, a gente dá como se fosse assim a mão de obra para que eles trabalhem utilizando as nossas energias, porque nós temos energias que não tem no plano espiritual, que o corpo físico produz, as energias vitais, e às vezes são utilizadas para fazer reconstituição de perispírito. Às vezes o perispírito do assistido está com amputações, está com malformações, então a espiritualidade precisa da nossa energia para fazer reconstituições perispirituais, fazer harmonizações de centros de força, de aura, porque o assistido tem esses campos, esses corpos espirituais ainda densos, e o fluido espiritual, às vezes, ele é muito etéreo. O fluido do plano espiritual é muito leve, precisa de misturar com o nosso, que é mais anímico, que é mais físico, que é mais ligado à crosta, para fazer aquela argamassa forte, usando essa metáfora didática, para que seja trabalhado os corpos espirituais das pessoas, né? Então, como seria dentro da salinha de passe na hora de fazer a caixinha? Então, a gente vamos levar nosso pensamento até Jesus, buscando as bênçãos que vêm do alto, pedindo às equipes dos samaritanos que nos auxilia e que nos guarda na noite de hoje, que possamos pegar as energias que vêm da terra, pegando essas energias da criação divina, da natureza,
de toda a criação, que possamos potencializá-las com as energias que vêm do alto, pegando essa energia de luz, de fortalecimento, de muito amor, e direcionando a caixinha, que cada nome que esteja aí possa receber todas as bênçãos, toda a paz. Lembrando que temos nomes de pessoas encarnadas, desencarnadas, e que seus familiares também possam receber essas bênçãos, essa paz e essa luz que vem do alto. Em teu nome, Senhor, agradecidos por mais uma noite, que assim seja, graças a Deus. Pode ser. Foi perguntado se é só, a Lígia, se é só para encarnado. É para desencarnado também. É para todas as pessoas, encarnados ou desencarnados. Excelente pergunta, muito bem lembrado, viu? E então, assim, a pessoa que perdeu alguém, o fato dela colocar o nome na caixinha, ela já sente um grande alívio, porque ela sabe que está mandando um presente para o ente querido que partiu antes dela, né? Há muitos anos, né, perdi meu pai e fui até uma casa espírita. Eu não conhecia a casa espírita kardecista, né? E eu fui, assim, muito emotiva, com meu coração, assim, né? A amiga falou assim, escreve uma frase ou duas para o seu pai e coloca naquela caixinha que ele vai receber. Nossa, aquilo ali foi um bálsamo para o meu espírito, para minha... Eu acredito que para os dois lados, porque foi um acalento. Então, de lá para cá, ninguém me falou, não. Eu sempre coloco para ele e me sinto muito bem. Eu acredito que ele receba, porque eu já recebi mensagem, não do meu pai, de outras pessoas que agradeceram, desencarnadas, que agradeceram por eu lembrar do nome e colocar na caixinha. Deus é infinitamente misericordioso e não existe prece, oração nenhuma que não seja ouvida. Todas são ouvidas. E aí, essas pessoas que partiram antes de nós, com certeza recebem esse grande presente. Quanto tempo o nome fica na caixinha? Não tem nada pré-estabelecido. A gente costuma retirar quando a caixinha está bem cheia, quando não está cabendo mais. Então a gente não tem pressa para tirar. Ela é tirada assim a cada 9 meses, 10 meses. Então fica bastante tempo. Porque tem gente que vem toda semana e toda semana coloca o mesmo nome, né? Porque Mas não sabe. Através da força mental dela, de pedindo a oração, ela está se conectando com o plano espiritual. Então realmente ela própria está mandando essas boas energias. As energias dela estão sendo potencializadas, as energias próprias estão chegando até esse ente querido, certamente. E a espiritualidade também recebendo mais pedidos, então isso bate mais vezes na porta, né? Cada vez que você coloca, você está batendo na porta. Está sendo acionado esse pedido. Eu tenho uma dúvida que já me fizeram essa pergunta também, eu não soube responder. Quer dizer, se você tem que preencher o papel com o nome da pessoa na casa espírita, ou se você pode trazer papelzinho já escrito? Não tem diferença nenhuma. Pode escrever em casa, trazer, ou escrever aqui. Não faz diferença. Isso não muda a força do pedido. E é conexão, né? Então, no momento que você está preenchendo o nome, você já está emanando essas boas vibrações para o ente querido, para a espiritualidade ligada ao auxílio daquela pessoa, seja encarnado ou desencarnado. E tem uma questão dessa caixinha de vibrações também. Lá no WhatsApp da Casa Espírita, de vez em quando a gente recebe, olha, eu gostaria de colocar o nome de 2 pessoas na caixinha de vibração, porque são pessoas que conhecem a Casa Espírita da internet, conhecem a distância, e aí a gente anota o nome e normalmente eu ou a Cássia ou o Wagner, que a gente está sempre no WhatsApp, no caso, eu consigo vir aqui na casa, eu trago e coloco na caixinha. Na corrente online, né, na corrente que nós fazemos através do Google Meet, nós temos uma lista de vibrações, que é quando a pessoa pede e aí a gente coloca na nossa lista. É quase como essa caixinha, a gente chega ao final da nossa tarefa online, a gente fala o nome de cada um dos assistidos da nossa lista, né? E aí a gente
desdobra em tarefa, a gente vem até o ambiente espiritual da casa espírita. Normalmente essa lúcio que pega essa caixinha aqui na frente e traz aqui no centro do salão, com toda a roda de médiuns disponível, encarnados e desencarnados, e todos nós fazemos essa mesma vibração da caixinha. E aí a gente pede, que nós temos a nossa listagem, para que sejam acrescentados os nomes desses assistidos, isso ao final de cada tarefa na quarta-feira, tá? Então a gente fazia todo esse trabalho também, somado, né, a gente já faz na terça-feira, mas na quarta-feira também a gente já faz novamente essa doação, tá? Então, tem essa questão da caixinha de vibrações que algumas pessoas não sabem que existe, não sabem que a gente faz, e a gente faz isso toda quarta-feira. Só que a diferença, né, o Ivan falou, fica de 9 meses a 1 ano, os nomes aqui na caixinha, né, até ela lotar. Lá na nossa lista de vibrações, a gente estipula de 4 a 8 semanas. A gente vai marcando e aí depois, porque senão a listagem, gente, ia ficar de mais de 200 nomes e a gente ia demorar. Peraí, agora tem um monte de perguntas. Uma primeira aqui. Dúvida que eu já recebi ali na recepção, não sei se a Márcia já chegou a pegar, o que colocar, quais os dados que deve colocar no papel para o caso de encarnado e desencarnado? No caso de desencarnado, pelo menos assim para mim, eu simplesmente coloco o nome e a data do desencarne, e para encarnado, nome, endereço, e se quiser especificar alguma doença ou situação, necessidade. Normalmente, assim, se você for ver, a gente, na casa a gente pede, coloca o nome e o endereço, ou o nome e o hospital onde a pessoa está, ou o nome e escrito desencarnado. Né? Normalmente a gente faz isso, mas a gente tem que pensar que o importante é a intenção, o pensamento, é a lembrança para essa pessoa, que ali você já está estabelecendo essa conexão, está mostrando para a espiritualidade. No livro, eu acho que é Entre a Terra e o Céu, a gente percebe que toda prece sincera é atendida, ou é recebida pelas equipes do plano espiritual nas colônias. Toda prece sincera. E você lembrar de uma pessoa desencarnada, uma pessoa em necessidade, é uma prece, é um pedido. E esse pedido vai chegar às equipes espirituais que são, né, a gente já sabe que são aos montes, aos milhares, né, porque nós temos uma parte da humanidade encarnada e uma grande parte desencarnada, e essa grande parte são vários voluntários que também estão trabalhando para se melhorar, e como o nosso, recebem esses nomes, vamos atender nas câmaras e eles vão atender na necessidade desse assistido. Então, normalmente, a gente fala, coloca o nome, se quiser, porque muitas vezes a gente fala assim, coloca o endereço, a pessoa fica na questão de privacidade, né? Então, coloca o nome, se ela precisa de alguma coisa, um auxílio à saúde, se ela está precisando de um auxílio emocional, precisando de equilíbrio, coloca lá só o nome, mas isso é uma visão dela, não precisa, só o nome já está ótimo, que a espiritualidade vai ajudar. E aí, se quiser colocar o endereço, seria muito bom, ou o hospital, ou se está desencarnado. É isso que a gente coloca. Mas o importante é essa conexão mental. Essa conexão mental da pessoa que está pedindo para com a pessoa que vai receber, e a espiritualidade, a confiança na espiritualidade que vai agir nesse caso. Tanto voluntários da casa, quanto desencarnados. Né? Tem uma mediunidade de algumas pessoas que elas estocam um objeto que o outro usou muito, e ela consegue captar informações da pessoa que utilizou esse objeto. É psicometria, né? Esse tipo de mediunidade. Então, o departamento espiritual, do plano espiritual dos desencarnados aqui, tem essa detecção. A cada papelzinho que foi imantado pela pessoa e foi feito o pedido e o desejo e a vontade de auxílio para aquela pessoa, impregna o papel. E toda prece, ela é captada pelo setor, pelo departamento espiritual da casa que recebe esses pedidos, né? Esse departamento tem os encarregados do plano espiritual que recebe. Existe uma organização do plano espiritual. Nós temos a organização da cena no plano físico. Temos a organização da cena no plano espiritual, que é diferente. Então, aí tudo isso é organizado dessa forma. Então, vai ser identificado a pessoa que vai receber esse auxílio.
digamos assim, onde ela está, vai ser feita a visita e o que for melhor para ela vai ser feito. Então, não se perde. É que a gente aqui no plano físico, a gente não entende a logística e o funcionamento do plano espiritual. Se nós temos mediunidades aqui que detectam, o que dirá o plano espiritual que vai detectar a informação energética do papel, né? Eles trabalham com energia. Aqui, ó. O meu não seria a pergunta, seria um reforço, né, nessa questão da caixinha e o que a Neidinha falou. E, assim, eu acho interessante para as pessoas que estão em casa, que nunca viram, né, como acontece esse processo da caixinha lá dentro da Câmara, acho que desmistificou, né, e reforçou essa importância do nome colocado ali. Porque a gente que já fez a caixinha na nossa Câmara, quem tem, né, evidência, já relatou, né, que durante o processo ali dessa imposição de mãos, de equipes, socorristas, samaritanos, então é algo assim muito divino mesmo que acontece. Então eu falo por mim, né, há um tempo atrás eu falava, isso não deve funcionar muito, não, isso não deve... Mas aí, depois que a gente vai vendo as coisas acontecendo na prática, que realmente é real, e assim, igual a Neidinha falou, que quando pediram para ela colocar o pai, o nome do pai, deu esse alívio e esse abraço mesmo, né, de você falar, opa, tem alguém que vai pedir por ele, tem alguém que vai ajudar, e realmente é assim. Então, eu acho que o pessoal que está em casa, é interessante para eles perceberem a importância e colocar realmente o nome com essa fé, porque é como se fosse um assistido que está entrando, né? Então tem todo preparar a caixinha, fica ali esperando, né, a vez dela, e aí depois termina, antes de encerrar tudo, a caixinha é levada para lá, então tem todo um tratamento, tem todo um apanhado geral que eu acho que reforça bem essa questão. Uma coisa importante que eu esqueci agora, a Ani comentando, é que nós temos assistidos em fila de espera, né? O que na nossa corrente online a gente faz? A gente pega o nome dos assistidos em lista de espera e faz essa vibração no final, na quarta-feira. Então, assim, além dele estar recebendo, quando ele vem aqui na casa, ligado, assistindo palestra, ele está aguardando em lista de espera, ele não está desamparado. Nós estamos fazendo uma vibração para ele, falando o nome, falando que ele está aguardando em lista de espera. Então, assim, as correntes da casa, elas estão conectadas, ligadas, atentas a esse assistido. O que acontece é que normalmente a gente não tem o número de trabalhadores suficiente para suprir e zerar a fila de espera. Então, por isso que a gente precisa ir aos poucos, tá? Alguém mais quer falar alguma coisa da caixinha de vibrações? Que a gente vai começar com o TDM agora. Perfeito. Gente, eu vou organizar aqui a maca, só para a gente exemplificar algumas coisas do TDM, tá? Então, 2 minutinhos. Se quiserem ir ao banheiro, beber uma água, fiquem à vontade.